Cada novo dia é um convite de Deus para recomeçarmos, não apenas com novas forças no corpo, mas também com a mente e o coração renovados. Ao abrirmos os olhos para a luz da manhã, nossos pensamentos começam a se agitar antes de qualquer outra coisa. Planos para o dia, ecos do ontem e as silenciosas preocupações com o amanhã buscam espaço em nossa mente. E, no entanto, naquele exato momento, Deus sussurra algo suave e poderoso. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Essas palavras de Romanos 12:2 não são apenas uma instrução, são uma promessa. A transformação começa quando nossas mentes são renovadas pelo Espírito de Deus. Cada pensamento tem o poder de nos moldar. Aquilo em que meditamos em silêncio torna-se a direção dos nossos corações. O mundo à nossa volta é ruidoso, persuasivo e inquieto, sempre a tentar moldar-nos segundo os seus padrões, para reagirmos com medo, compararmos, perseguirmos, preocuparmos-nos. Mas Deus chama-nos a algo diferente. Ele convida-nos a um lugar mais elevado, para pensarmos os seus pensamentos, para vermos a vida através da sua verdade. A renovação da mente significa aprender a enxergar a si mesmo, suas circunstâncias e até mesmo sua dor através dos olhos da graça. Não se trata de pensamento positivo, é pensamento divino. É a mente de Cristo moldando sua perspectiva até que a paz dele governe seu coração e a vontade dele guie seus passos. Quando Paulo diz, sejam transformados, ele está nos lembrando que essa renovação não pode ser alcançada apenas pela força de vontade. Ela acontece pela entrega. É obra do Espírito Santo nos transformar por dentro. O mundo diz para mudarmos nossas vidas, mudando nossos hábitos. A palavra diz para mudarmos nossas vidas, permitindo que Deus renove nossos pensamentos. É uma troca sagrada. Nossos velhos padrões pela nova paz dele, nossos medos pela fé dele, nossa confusão pela sabedoria dele. Assim, a cada dia, ao orar, você pode dizer, Senhor, renova a minha mente. Que os meus pensamentos se elevem acima da ansiedade, da raiva e da insegurança. Ajuda-me a pensar de acordo com as tuas promessas e não de acordo com os meus problemas. Em Efésios 4:22-24, Paulo escreve, vocês foram ensinados a despojar-se do velho homem, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a renovar-se na atitude da sua mente e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em verdadeira justiça e santidade. Que bela imagem! Para ser renovado na sua atitude mental. A renovação começa com uma mudança de atitude, com a entrega de velhos modos de ver as coisas. Você pode ter carregado pensamentos de indignidade ou medo por anos, mas Deus diz, hoje você pode se despir das vestes do passado e ser revestido da sua justiça. Ele te convida a pensar como seu filho, não como um escravo das circunstâncias. Ao acordarmos a cada manhã, nossa mente pode parecer uma porta aberta. O que permitimos entrar molda a atmosfera de nossos corações. É por isso que o apóstolo Paulo nos lembra em Filipenses 4:8. Finalmente, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Uma mente renovada não é uma mente vazia, é uma mente disciplinada. Ela se recusa a se deter em mentiras ou medos e escolhe, em vez disso, meditar na verdade de Deus. Quando o medo sussurra, você não vai conseguir, a fé responde, tudo posso naquele que me fortalece. Quando a culpa diz, você já falhou muitas vezes, a graça responde, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando a preocupação diz que você está sozinho, a palavra lhe lembra que ele nunca o deixará, nem o abandonará. Isso é o que significa renovar a mente, levar cativo todo pensamento e torná-lo obediente a Cristo.
Como ensina 2 Coríntios 10, 5, toda vez que você substitui o medo pela verdade, o Espírito edifica dentro de você. Há momentos em que seus pensamentos podem parecer um campo de batalha, mas não se desanime. Deus não o condena pela luta. Ele o fortalece através dela. Ele não espera que você seja perfeito em seus pensamentos. Ele o chama à submissão. O Espírito Santo é seu ajudador, não seu acusador. Quando você diz, Senhor, preciso que me ajudes com meus pensamentos, ele vem suavemente, trazendo luz onde havia confusão e paz onde havia caos. No Salmo 51, 10, 12, Davi ora, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Estas são as palavras de um homem que conheceu tanto o fracasso quanto o perdão. Davi compreendeu que, quando a mente se torna sobrecarregada pela culpa ou pelo pecado, a renovação não começa com um esforço maior, mas com o retorno a Deus. Ele não pediu apenas força, pediu renovação, um coração transformado, um espírito fortalecido. A palavra hebraica para renovação neste salmo significa reconstruir, reparar, restaurar. Isso nos mostra que, mesmo quando caímos, Deus não nos descarta. Ele nos reconstrói. Ele restaura a pureza de nossos pensamentos, a alegria de nossos corações e a paz de nossas mentes. Há algo de belo no fato de que Deus não apenas nos perdoa, mas também nos transforma. Ele não nos deixa na mesma condição em que nos encontrou. Quando o Espírito Santo renova a sua mente, até mesmo as suas memórias começam a mudar. A dor que antes o despedaçava, agora o lembra da sua cura. Os momentos que antes o enchiam de vergonha, agora apontam para a sua graça. Os pensamentos que costumavam aprisioná-lo começam a perder o seu poder, porque a verdade substituiu a mentira. Como diz Tito 3:5, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o que renova a sua vida interior, lavando-o dia após dia em misericórdia. Essa renovação não se restringe aos momentos de arrependimento, mas permeia cada dia comum. Você não precisa esperar que seus pensamentos estejam completamente perfeitos para se sentir próximo de Deus. A renovação acontece enquanto você caminha com Ele. É um processo contínuo. Cada oração, cada ato de entrega, cada momento de adoração é mais uma camada de renovação sendo formada em você. É por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 4,16, embora exteriormente estejamos definhando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O Espírito Santo age silenciosamente, pacientemente e com ternura. Então, hoje, ao começar sua manhã, não deixe que seus pensamentos se apressem. Pare e peça ao Espírito Santo que os guie antes de permitir que as notícias, os prazos ou as preocupações da vida preencham sua mente. Sussurre esta oração: Senhor, renove meus pensamentos, alinhe-os com a sua palavra, ensine-me a enxergar o meu dia com os olhos da fé. É uma oração simples, mas que pode transformar completamente a atmosfera da sua vida. Porque quando sua mente é renovada, você começa a reconhecer a voz de Deus em lugares onde antes só ouvia medo. Você começa a perceber a sua bondade em momentos que antes pareciam banais. Você começa a responder aos desafios não com pânico, mas com paz. E pouco a pouco você se transforma, não se esforçando, mas se entregando. Este é o milagre de uma mente renovada. Não se trata de pensar de forma mais positiva. Trata-se de pensar com mais sinceridade, alinhando seus pensamentos com a realidade eterna de quem Deus é e quem você é nele. Quanto mais você caminha nessa verdade,
mais você perceberá que sua vida reflete a glória dele em tudo o que você faz. Quando seu coração começa a compreender verdadeiramente que Deus o renova diariamente, algo belo acontece. O peso de ontem começa a se dissipar. Sua alma se lembra de que a misericórdia se renova a cada manhã e o ar parece diferente, mais leve, mais calmo, cheio de esperança. A renovação da mente não se trata apenas de apagar pensamentos negativos. Trata-se de despertar para a perspectiva de Deus. O mundo lhe diz para se concentrar na falta, no que está faltando, no que deu errado. Mas o Espírito sussurra: levante os seus olhos. Colossenses 3:2 diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O Senhor convida você a erguer o olhar, a parar de olhar para os seus pés e começar a olhar para o céu. Quando sua mente está voltada para as coisas do alto, você começa a ver a mão invisível de Deus, mesmo nos momentos difíceis. O que antes parecia aleatório começa a revelar a ordem divina. As conversas, as demoras, as orações não atendidas, tudo começa a se encaixar em um quadro maior, pintado por um Deus sábio e amoroso. Uma mente renovada aprende a dizer: eu ainda não entendo, mas confio que meu Pai entende. É o mesmo tipo de fé que acalmou Daniel na cova dos leões, que sustentou José na prisão e que deu paz a Paulo acorrentado. Suas circunstâncias não mudaram primeiro. Suas mentes, sim. Eles enxergaram com os olhos do céu, não com os olhos do medo. Uma mente renovada traz estabilidade ao coração. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando sua mente está ancorada na confiança, a paz flui como um rio constante. Isso não significa que você nunca enfrentará problemas. Significa que, mesmo na tempestade, seus pensamentos permanecem enraizados na bondade de Deus. Você se lembra de quem Ele é. Você se lembra de que Ele é fiel, imutável e verdadeiro. A paz deixa de ser uma emoção passageira e se torna uma atmosfera permanente. Muitas pessoas buscam a paz através do controle. Se eu puder resolver isso, controlar aquilo, evitar essa dor, então ficarei calmo. Mas a verdadeira paz não é a ausência de problemas, é a presença de Cristo em meio a eles. A renovação ensina sua mente a parar de tentar controlar cada resultado e, em vez disso, a descansar na soberania de Deus. Você para de perguntar, e se? E começa a declarar, mesmo que aconteça, Deus está comigo. É nessa mudança que a liberdade começa. Às vezes, a renovação começa com o arrependimento. Quando Davi orou: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito firme. Ele não estava apenas pedindo perdão, ele estava pedindo transformação. Ele estava dizendo: Deus, reconstrói-me de dentro para fora. E Deus o fez. Essa mesma renovação está disponível para você. Não importa quantas vezes seus pensamentos tenham se desviado ou por quanto tempo você tenha carregado o fardo da vergonha. A graça de Deus pode restaurar a clareza da sua mente e a alegria da sua salvação. Nesse tipo de renovação, o Espírito Santo não apaga simplesmente as memórias. Ele as redime. Ele pode pegar até os padrões de pensamento mais sombrios e substituí-los por novos caminhos de paz. A ciência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reconfigurar. As Escrituras chamam isso de transformação. O Espírito Santo age onde a ciência se maravilha. Ele remodela seus pensamentos, seus hábitos, suas reações e seus desejos, até que você comece a pensar como Jesus. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,16 que temos a mente de Cristo. Não é apenas uma afirmação poética, é uma realidade espiritual. Por meio do Espírito Santo, você pode começar a enxergar com a mesma compaixão, perdão e discernimento que Jesus tinha.
A mente renovada não apenas crê em Deus, mas começa a raciocinar como Ele. Ela olha para os problemas e vê possibilidades. Ela vê as pessoas com amor, em vez de julgamento. Ela reconhece oportunidades de graça em momentos que antes pareciam contratempos. A mente de Cristo não é ansiosa nem dividida. Ela é firme e segura na vontade do Pai. E porque o Espírito de Cristo habita em você, essa mesma estabilidade agora está disponível aos seus pensamentos. Mas a renovação requer participação. Deus dá o poder. Você oferece a disposição. O Espírito Santo não forçará seus pensamentos a se alinharem. Ele os convida. Você precisa escolher diariamente abrir a porta da sua mente para a verdade dele. É por isso que Filipenses 4:8 dá instruções tão específicas. Porque o seu foco determina a sua paz. Cada vez que você redireciona seus pensamentos para a verdade, você treina seu espírito para habitar a luz em vez da escuridão. É como a luz do sol dissipando gradualmente a neblina. E, no entanto, há momentos em que a neblina parece densa, quando velhos medos ressurgem, quando a ansiedade surge como uma onda. É fácil pensar que a renovação não está funcionando, mas a transformação muitas vezes acontece sob a superfície antes de se tornar visível. Deus é paciente, Ele te renova, camada por camada, pensamento por pensamento, dia após dia. Mesmo quando você não sente, Ele está agindo. 2 Coríntios 4,16 nos lembra: embora exteriormente estejamos definhando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Há manhãs em que você acorda cansado, mas o Espírito já estava agindo enquanto você dormia, fortalecendo sua fé e amolecendo seu coração. Quando Paulo fala sobre levar cativo todo pensamento, ele está descrevendo essa mesma parceria com Deus em 2 Coríntios 10:5. Ele diz: levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que nem todo pensamento que entra em sua mente merece permanecer. A renovação te ensina discernimento, a sabedoria para reconhecer quais pensamentos trazem paz e quais levam ao medo. Quando o inimigo sussurra, você não é suficiente, a mente renovada responde: sou completo em Cristo. Quando a culpa diz: Deus jamais poderia te perdoar, a mente renovada declara: assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de mim as minhas transgressões. Cada declaração da verdade é mais uma vitória sobre as trevas. Por isso, a palavra de Deus não é opcional. Ela é essencial. O Salmo 119:1 diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A mente renovada se alimenta das Escrituras da mesma forma que o corpo se alimenta do alimento. Sem ela, os pensamentos enfraquecem e se tornam vulneráveis ao engano. Mas quando seu coração está cheio da palavra, ele se torna um escudo contra as mentiras do inimigo. A verdade das Escrituras renova a mente como a luz do sol renova uma manhã fria. E, acima de tudo, a renovação permanece um presente. Você não pode conquistá-la se esforçando mais ou fingindo ser mais forte. Você simplesmente a recebe. Cada vez que você volta seu coração para Deus e diz: Senhor, ajude-me a pensar como o Senhor pensa, Ele responde a essa oração. Ele começa a substituir sua confusão pela sua clareza. Sua inquietação encontra o descanso dele. Ele lhe dá um novo vocabulário de fé. Não porque você seja perfeito, mas porque a misericórdia dele é. Quando essa renovação começar a se instalar em seu espírito, você encontrará paz onde antes havia medo, encontrará paciência onde antes havia pânico, começará a descansar mesmo em meio aos desafios, porque sua mente não é mais ditada pelo ruído do mundo, mas guiada pela voz do pastor. Você se verá repetindo silenciosamente as palavras de Isaías 55:8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Uma mente renovada é uma mente elevada, acima da amargura, da preocupação e da densa névoa da dúvida. Ela enxerga com os olhos da eternidade, e nesse estado de clareza espiritual, você começa a viver de forma diferente. Você se torna menos propenso à raiva, mais propenso ao perdão, mais disposto a confiar e mais pronto para adorar. Você descobre que a renovação não é algo que Deus lhe dá apenas uma vez. É algo que Ele continua te dando toda vez que você vem até Ele. Vamos orar juntos agora.